que agora o assunto vai interessar todo mundo, porque duvido que alguém não, durante esse ano de 2023, não deva ter levado algum tipo de multa em Maringá. E às vezes não estou falando porque a pessoa acaba sendo desatenta e tudo, ou às vezes porque mudou-se alguma situação, radar, pardal e assim por diante, ou até mesmo por desatento, né, do trânsito do dia a dia. E vou trazer um dado interessante e você pode comentar com a gente agora também. Quem está ouvindo pelo rádio, plataforma da Jovem Pan, jovempan.net, entra lá, comenta no nosso chat também. E vamos ver aqui na bancada também se o Edivaldo já falou que levou multa, se a Regiane ou o Victor Ramalho também. Você sabia que cerca de 58% das multas de trânsito aplicadas em Maringá durante o ano de 2023 foram por excesso de velocidade? O balanço foi feito pelo Maringá Post a partir de dados da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. No decorrer do último ano foram aplicadas, olha só o número, gente, 296.161 multas de trânsito no perímetro urbano de janeiro a novembro. Os dados de dezembro ainda não foram disponibilizados pelo CEMOB. Do total, 58% ou 172.710 infrações foram aplicadas por radares fixos, 172.710 infrações por radares fixos. Maringá também registrou outras 60.652 infrações de avanço de sinal vermelho, o que é infração gravíssima, e o valor da multa é de R$ 293,47. Em 2023, os motoristas maringaenses pagaram 41 milhões de multas de trânsito. Em média, Maringá aplicou quase 25 mil multas por mês, o que daria cerca de duas infrações a cada... Uma infração, né? Uma infração a cada 2 minutos. Então, a cada 2 minutos no ano passado, uma infração de trânsito, uma multa foi aplicada. E eu começo pelo senhor Victor Ramalho. Eu não sei se foi o senhor mesmo que fez esse levantamento pelo Maringá Post e tudo. Sim. Um número aqui elevadíssimo de multas que foram aplicadas, hein? Será que o pessoal estava desrespeitando bastante? Ou o que será que aconteceu, hein? Bom, Oséias, eu sou a favor da finalidade do radar, que é você educar o motorista e tudo mais, só que eu acho que um ponto que tem que ser levado em consideração é que anualmente o número de multas aplicadas aumenta e a arrecadação também. Então quer dizer que ano após ano as pessoas continuam cometendo as infrações cada vez mais, então quer dizer que essa medida educativa dos radares, das multas, não está sendo tão efetiva aqui na cidade. Eu acho que os radares, toda a questão das multas de trânsito, né, os próprios guardas que ficam nas ruas também são uma finalidade importante, mas eu acho que não pode ser a única medida educativa ou a única medida para tornar o trânsito mais seguro. Um exemplo que eu tenho na cabeça, né, a região ali da Avenida Colombo e da Avenida Kakogawa são as duas vias da cidade que mais tem radares. São duas vias movimentadíssimas. Eu acho que uma medida que poderia ser tomada ali, por exemplo, para tornar o trânsito mais seguro, talvez fosse a construção de passarelas para os pedestres poderem utilizar o espaço ali, trafegarem com mais segurança, ajudar a evitar, diminuir o número de acidentes. Mas, assim, é só uma sugestão. Acho que os números dizem mais sobre a questão da educação no trânsito dos maringaenses do que propriamente sobre a questão de discutir se nós temos muitos radares ou não, apesar de nós termos mais pontos de fiscalização desde o ano passado do que nós tínhamos anteriormente. Antes, no contrato antigo, eram cerca de 70 pontos de fiscalização, agora nós temos em torno de 110, somando os radares e também os redutores de velocidade eletrônicos, os radares dos semáforos. Mas eu acho que a prudência do motorista é sempre importante, né? Acho que isso tem que ser levado em consideração. Regiane, é o seguinte, tem algumas pessoas comentando no nosso chat aqui, falando sobre multas, que já levaram multas e assim por diante. O José Luiz Mota falou que apesar das pegadinhas, né, já tomou multa. O Juliano Emílio está perguntando os valores financeiros aqui. O Zé Bonfim também levou multa. Bom, algumas pessoas já levaram multas. E aí, a pergunta que muita gente se faz, né, e que muita gente gostaria também de entender é o seguinte: será que tem pegadinha ou não aqui em Maringá em relação a multas, na sua opinião, Regiane?
Ai, eu acho que tem, porque tem ruas onde muda, né, a velocidade ali de 60 para 40, eu não sei, mas tendo um aviso prévio também a gente tem que prestar atenção. Eu vou pegar justamente o comentário do José Luiz Mota, que diz: só toma multa quem comete infração. Poxa, você está levando multa de alta velocidade, você vai contestar o quê se você não está respeitando? Não é assim um ponto como foi colocado, era de 60, foi para 61, 62, né, o nível de velocidade. O povo anda rápido mesmo. Eu gostaria de que a gente tivesse até os dados das velocidades, especialmente das motos, furando o sinal. Quanta moto fura sinal e causa acidente aí? Agora, uma coisa que revolta a minha pessoa é ver aquele carrinho que anda multando o Star. Os carros que estão estacionados. E que é novidade, né? Quem é que está com o carro parado sem ter já acionado o aplicativo? Não, aquilo ali, sinceramente, eu achei um absurdo, né? São dois absurdos. Um, a multa daquele jeito, e outro, carro andando, gastando combustível, poluindo o meio ambiente. E acho que fica quantos? 2 sentados lá dentro? Como é que eu sinceramente não olhei, mas alguém dirigindo e deve ter o copiloto ali. Então, isso daí para mim é o máximo. Edivaldo Magro, uma infração a cada 2 minutos o ano passado em Maringá. O pessoal tá meio, vamos dizer assim, desatento no trânsito. O que a gente pode... Existe algum subjetivo, alguma coisa que a gente pode mensurar esse tipo de situação? Chamar esse tipo de atitude? E olha que a atual gestão elegeu-se com um discurso que aqui era uma indústria da multa, né? Ia contrastar, a nova gestão ia contrastar com isso. Deixa eu te perguntar, Vitor, você pode até suitar, nessas 2 vias que você falou, a Vinda Colombo e a Vinda Kakogawa, onde tem mais radares, você me disse, essas 2 são recordistas em emissão de multas também? Esse dado a gente não consegue mensurar, né? Não tem como a gente olhar. A minha pergunta, sabe, Vitor, é no sentido de, antes do radar, qual era o número de acidente que acontecia nas vias, né, por experiência de alguma dessas vias, e a gente fazia esse contraste. Reduziu, porque eu concordo, eu sou um defensor do radares, mas concordo também que está passando um pouco dos limites. Eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Lembrando que a Prefeitura startou uma campanha de trânsito em dezembro. E em janeiro, está no ar a via campanha, exatamente quando 50% da cidade está mais tranquila. Campanha de trânsito é cotidiana, é diária, é o tempo todo, entendeu? Acho que é a minha opinião a respeito disso. Mas sempre é preciso entender que se aumenta o número de radar para fiscalizar o cidadão, para evitar que ele corra além do limite da velocidade, mas o número de acidentes reduziu. Caiu o número de acidentes, especialmente nas vias mais fiscalizados. Eu faço todo dia Colombo, todos os dias tem acidente. Por quê? Porque a cidade é mal sinalizada, é precário o piso e parte desse dinheiro poderia ser aplicado na recuperação. Aí vem aquela conversa, né? Uma rodovia federal. Não, a BR não poderia, no trecho urbano deveria ser considerada uma avenida. Tanto é que a Avenida Colombo, não é BR-376. Então, era necessário buscar um recurso e está lá. A maioria dos acidentes são provocados por queda de motoqueiros, né? Caiu, morreu um recentemente, e batidas por quê? O cidadão não vê a faixa, ele faz um desvio, tudo bem, pode ser dizer que é imprudência, mas o Estado, sempre que atribui ao cidadão a responsabilidade, é porque ele é omisso, ele negligencia a função primeira dele, que é cuidar da via. Eu falo especificamente dessa. E gostaria muito de provocar a mobilidade urbana, né? E aí até você, Vitor, que é um bom jornalista, poderia entender se reduziu o número de acidentes, especialmente naquelas vias em que foi mais sinalizada com radar essas 2 vias. Fazer uma comparação com o antes e o depois. Talvez nós chegamos a uma conclusão que isso não é uma verdade, né? A fiscalização que coloca a mão no bolso do cidadão não adianta muito. Mas concordo que se você exagera na velocidade... Eu perdi a carteira, porque eu passei além da velocidade no mesmo radar perto da minha casa na Avenida São Paulo. E concordo. Só que também, em contrapartida, eu começo a perceber que é uma indústria mesmo. Parece que há um excesso. Há um excesso em relação à arrecadação. Há um excesso. E é muito importante, todo esse recurso, se eu não me engano, tem que ser usado em campanhas, né? Tem que ser usado
usado em trânsito, não pode ser aplicado em outra coisa, é isso? Em relação à arrecadação, o que foi arrecadado em 2023 é 7 milhões a mais do que em 2022. Em 2022 foram 34 milhões. Agora É porque, tá na verdade, 41. que ficou um período sem os radares, né? Sim, foram 4 meses, né? Sem radares, né? Acho que foi isso. fevereiro Tem a que dar uma maio. melhorada naquela zebra. Agora, eu só também sei no o meio da seguinte, rua, né? Maringá Porque não também adianta mais. ela pode ser a melhor cidade do Brasil para se viver, mas também é a mais cara. Nossa, Aqui aqui é aqui absurdamente você caro. vacilou, você paga caro, mas é assim que é, né? É. Não é desse verdade? jeito, A né, educação de Edivaldo? trânsito com aquela zebra no meio da rua ou com a morte que fica lá, aquilo lá não adianta mais nada. Eu já né? tirei foto com Sim, ele. serve pra isso. A gente para lá A pra tirar rapaziada foto, ganha uma né? graninha, a rapaziada faz aquele Eu não trabalho estou lá. Eu também acho, crucificando eles, também mas a que é inútil, educação de porque- trânsito não é por aí. E campanha de trânsito tem que ser o tempo inteiro. Acho que você nunca pode parar de ensinar as pessoas, infelizmente. É só uma besteira quando você pega o carro, você tem que saber todos os protocolos, né? Mas cá entre nós também, né, Zé? Às vezes você sai daqui cansado, você chega no final do dia, é culpa do motorista, às vezes no excesso de velocidade, né? Os acidentes acontecem, às vezes, por descuido e, curiosamente, no trajeto em que você faz da tua casa para o seu trabalho, Sempre. porque é repetitivo, né? Então você acaba errando. Purpo sempre, o secretário de mobilidade, Gilberto Purpo, sempre disse que é melhor você variar um pouquinho o teu trajeto, exatamente para Ter ficar mais atenção, atento. Mas, Edivaldo, mas tem muita gente também pede chumbo em Maringá, vamos falar a verdade. E aí, mau Muita gente que motorista, passa o maringuense voando do- em e- bairros... E em dirige bairros- mal. Ou E folgado, dirige né? mal. É bom Residenciais. deixar claro. Ele não respeita as normas básicas que é da seta. Seta não pode dar, sabe? Assim, a seta, entendeu? Pode dar seta que não tem problema nenhum, não faz mal pra Motorista ninguém. não dá seta em Maringá, na Mas sua não dá opinião? seta, não dá seta. O cara sai da esquerda para entrar à direita, ele corta na tua frente, assim, não tá nem aí. Se não é alguns motoristas mais atenciosos, acho que o número de acidentes na cidade ia ser muito e muito Com maior. certeza.